Da sindicância, artigo 100. A instauração de sindicância, de competência do Corregedor da Guarda Municipal de Cariacica, destina-se a apurar a autoria ou a existência de irregularidade praticada no serviço público mediante procedimento sumário. Parágrafo 1º. A instauração de sindicância pelo Corregedor da Guarda Municipal deverá ser fundamentada na existência de indícios de autoria e materialidade do cometimento de infrações disciplinares pelos guardas municipais ou demais servidores integrantes da estrutura da Guarda Municipal de Cariacica. Parágrafo 2º. A sindicância será instaurada por meio de portaria específica, a ser publicada no Diário Oficial do município, devendo nela constar o nome de seus membros. Artigo 101. Ao final dos trabalhos, deverá a comissão sindicante elaborar relatório pormenorizado do fato ocorrido, as provas utilizadas para a formação da convicção, os dispositivos legais infringidos e a proposta objetiva diante do apurado, devendo tal relatório ser submetido à apreciação do Corregedor da Guarda Municipal. Parágrafo único. O relatório da comissão sindicante deverá indicar ainda, inciso 1, o arquivamento dos autos, na hipótese do fato apurado não configurar infração disciplinar, ilícito penal ou nos casos de extinção de punibilidade nos termos desta lei. 2. A instauração do processo administrativo disciplinar. 3. A destituição de cargo e comissão. Artigo 102. Com base nos fatos, nas provas colhidas pela comissão sindicante e na indicação apontada no relatório final, emitirá o Corregedor da Guarda Municipal parecer conclusivo sobre o fato em apuração e o submeterá à apreciação do Secretário Municipal de Defesa Social. Parágrafo único. A indicação contida no relatório de sindicância não vincula o Corregedor da Guarda Municipal. Artigo 103. Em seu parecer conclusivo, o Corregedor da Guarda poderá, inciso 1, determinar o arquivamento dos autos na hipótese em que do fato apurado não configurar infração disciplinar, ilícito penal ou nos casos de extinção de punibilidade previstos nesta lei, do que se dará ao Secretário Municipal de Defesa Social. 2. Propor ao Secretário Municipal de Defesa Social a instauração de processo administrativo disciplinar nos termos desta lei. 3. Propor ao Secretário Municipal de Defesa Social a destituição de cargo e comissão, aplicável aos servidores não efetivos ocupantes do cargo e comissão dentro da estrutura da Guarda Municipal. Artigo 104. Propondo o Corregedor da Guarda a destituição de cargo e comissão, os autos, após serem referendados pelo Secretário Municipal de Defesa Social, serão encaminhados ao chefe do Poder Executivo Municipal, que, com base na apuração dos fatos, no relatório confeccionado, no parecer conclusivo emitido e na inequívoca materialidade e autoria da transgressão disciplinar, determinará a destituição do servidor do cargo e comissão ocupado. Parágrafo 2º. A destituição de cargo e comissão será publicada no Diário Oficial do município por meio de portaria e registrada nos assentamentos funcionais do servidor. Parágrafo 2º. A decisão de destituição de cargo e comissão deve ser proferida no prazo de 15 dias contados do primeiro dia útil subsequente ao recebimento do processo. Artigo 105. A sindicância não comporta o contraditório e possui caráter sigiloso, somente tendo acesso a ela as partes, seus procuradores e os membros da comissão de sindicância, assegurado a oitiva dos envolvidos nos fatos apurados. Artigo 106. Sendo a sindicância instaurada para apurar a conduta do servidor não efetivo, ocupante de cargo em comissão, dentro da estrutura da Guarda Municipal, será a este assegurado o direito à ampla defesa. Artigo 107. A sindicância será realizada por comissão composta de 3 servidores, assim distribuídos. Inciso 1. Um presidente devendo ser servidor efetivo de hierarquia ou nível de escolaridade igual ou superior à do suposto acusado, preferencialmente com formação superior em ciências jurídicas. 2. Um secretário. 3. Um vogal. Parágrafo único. Poderá o secretário municipal de Defesa Social instituir, mediante portaria, comissão permanente de sindicância e nomear seus membros. Artigo 108. Aos membros da comissão de sindicância aplicam-se as mesmas vedações previstas no artigo 87 desta lei. Artigo 109. O relatório da comissão de sindicância e o parecer conclusivo do Corregedor da Guarda, quando recomendar a abertura de processo administrativo disciplinar,
deverá apontar os dispositivos legais infringidos, assim como o indicativo de autoria e materialidade. Artigo 110. O relatório da comissão de sindicância e o parecer conclusivo do corregedor da guarda, quando recomendar a destituição de cargo-comissão, deverá apontar os dispositivos legais infringidos, assim como o indicativo de autoria e materialidade. Artigo 111. A sindicância deverá ser concluída no prazo de 30 dias, prorrogável uma única vez, por igual período, mediante justificativa fundamentada da comissão de sindicância, por ato do secretário municipal de Defesa Social. Artigo 112. A sindicância é dispensável quando houver elementos probatórios suficientes para a instauração do processo administrativo disciplinar. Parágrafo único. A sindicância será indispensável para apurar a conduta de servidor não efetivo ocupante de cargo em comissão, dentro da estrutura da Guarda Municipal. Da sindicância patrimonial. Artigo 112-A. A sindicância patrimonial consiste em procedimento administrativo, sigiloso e não punitivo, destinado a investigar indícios de enriquecimento ilícito por parte de guardas municipais, inclusive a evolução patrimonial incompatível com os seus recursos e disponibilidades, por eles informados na sua declaração patrimonial anual. Artigo 113-A. A sindicância patrimonial será instaurada pelo corregedor da Guarda Municipal por provocação ou de ofício, quando noticiado ou identificado a evolução patrimonial incompatível com os recursos recebidos pelo Guarda Municipal. Parágrafo único. A sindicância patrimonial será instaurada por meio de portaria específica a ser publicada no Diário Oficial do Município, devendo nela constar o nome de seus membros. Artigo 114-A. Após a conclusão dos trabalhos da comissão sindicante, no âmbito da sindicância patrimonial, será elaborado relatório conclusivo sobre os fatos apurados, a ser endereçado ao corregedor da Guarda Municipal, que deverá indicar: inciso 1, o arquivamento dos autos. 2, a instauração de processo administrativo disciplinar, caso tenha sido identificados indícios de autoria e de materialidade de enriquecimento ilícito por parte do Guarda Municipal. Artigo 115-A. A sindicância patrimonial terá a mesma composição da sindicância tratada nesta lei, devendo observar os mesmos requisitos, diretrizes e procedimentos para a condução e finalização dos trabalhos, nos termos constantes na seção 1 deste capítulo. Do processo administrativo disciplinar. Artigo 113. O processo administrativo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do guarda municipal que, no exercício de suas atribuições, em razão ou fora dela, venha a cometer quaisquer das infrações disciplinares previstas nesta lei ou em legislação correlata. Parágrafo 1º. O processo administrativo disciplinar será instaurado por portaria específica lavrada pelo chefe do Poder Executivo, que deverá ser publicada no Diário Oficial do Município de Cariacica. Parágrafo 2º. A portaria que instaurar o processo administrativo disciplinar conterá o nome dos membros da comissão processante e o número do processo. Parágrafo 3º. Instaurado o processo administrativo disciplinar, tal informação será registrada nos assentos funcionais do Guarda Municipal para fins de aferição de antecedentes. Parágrafo 4º. O Guarda Municipal em estágio probatório será submetido ao processo administrativo nos termos desta lei, assegurada a ampla defesa. Parágrafo 5º. Não será concedido ao Guarda Municipal que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar exoneração a pedido. Artigo 114. O processo administrativo disciplinar obedecerá ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado a ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito previsto neste regulamento disciplinar e subsidiariamente na Lei Complementar 29, que é o Estatuto do Servidor Municipal de Cariacica, ou outro instrumento legal que venha a substituí-lo, bem como nas demais legislações e atos normativos correlatos. Artigo 115. São fases do processo administrativo disciplinar. Inciso 1. Instauração. 2. Citação. 3. Instrução, que compreende: a linha A oitiva de testemunhas indicadas pela comissão processante e pelas partes. B. O interrogatório do servidor. C. Indiciamento do servidor, quando comprovada a autoria da ilicitude. A linha D. A citação do servidor acusado para apresentação de defesa escrita no prazo de 10 dias, com indicação de testemunhas
e juntada de documentos. 4. Relatório final. 5. Parecer conclusivo. E 6. Decisão. Artigo 116. O processo administrativo e disciplinar será conduzido por comissão composta por 3 membros, sendo um deles designado para exercer a presidência, indicados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. A comissão de processo administrativo e disciplinar será composta de, inciso 1, um presidente devendo ser servidor efetivo, de hierarquia ou nível de escolaridade igual ou superior à do suposto acusado, preferencialmente com formação superior em ciências jurídicas. 2. Um secretário. E 3. Um vogal. Parágrafo 2º. As atribuições de cada membro da Comissão de Processo Administrativo e Disciplinar serão regulamentadas por decreto a ser expedido pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 3º. O chefe do Poder Executivo Municipal poderá instituir, mediante decreto, comissão permanente de processo administrativo e disciplinar e nomear seus membros. Parágrafo 4º. Nos casos de impedimento ou suspeição dos membros da comissão permanente de processo administrativo e disciplinar, poderá o chefe do Executivo Municipal, mediante decisão fundamentada, determinar em caráter excepcional que a Comissão Permanente de Processo Administrativo e Disciplinar, de que trata o artigo 209 da Lei 29, atue no processo, ocasião em que seus atos ficarão subordinados à supervisão e homologação do Secretário Municipal de Defesa Social. Artigo 5º. Nos primeiros 4 anos de funcionamento da Guarda Municipal de Cariacica, o processo administrativo disciplinar será conduzido pela Comissão Permanente de Processo Administrativo, que trata o artigo 209 da Lei 29, ocasião em que deverão ser observados os regramentos estabelecidos por esta lei, ficando os atos praticados pela referida comissão subordinados à supervisão e homologação do Secretário Municipal de Defesa Social. Artigo 117. O processo administrativo disciplinar deverá conter obrigatoriamente, inciso 1, a indicação da autoria. 2. Os dispositivos legais violados. 3. O resumo dos fatos. 4. O nome completo e registro funcional dos membros da comissão processante. 5. A citação do servidor para apresentar defesa. 6. A ciência de que é facultado à parte constituir advogado para acompanhar o processo e defendê-la, sob pena de, não o fazendo, ser constituído defensor dativo para mesmo fim. 7. Designação de dia, hora e local para a oitiva das testemunhas da comissão processante e do interrogatório do acusado, sendo neste último ato imprescindível a sua participação, sob pena de revelia. 8. A intimação do servidor para ser interrogado. E 9. O indiciamento do servidor. Artigo 118. O guarda municipal acusado da prática de infração disciplinar será citado para tomar conhecimento da acusação, manifestar-se e se defender no processo em todos os atos do processo. Parágrafo 1º. A citação será feita conforme as disposições contidas neste regulamento e deverá ser acompanhada de cópia da peça acusatória. Parágrafo 2º. A citação deverá ser feita com antecedência de 2 dias, contados da data designada para o interrogatório ou ato processual. Parágrafo 3º. O não comparecimento da parte ensejará as providências determinadas nos artigos alusivos ao processo administrativo e demais pertinentes, com a designação de defensor dativo. Artigo 119. É assegurado ao guarda municipal o direito de acompanhar o processo pessoalmente, desde que o faça com urbanidade, e de intervir por seu defensor nas provas e diligências que se realizarem. Artigo 120. Regularizada a representação processual do acusado, a comissão processante promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova e, quando necessário, recorrerá a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Parágrafo único. A defesa será intimada de todas as provas e diligências determinadas com antecedência mínima de 2 dias, sendo-lhe facultada a formulação de quesitos quando se tratar de prova pericial. Artigo 121. Tipificada a infração disciplinar, após o interrogatório do servidor, havendo provas suficientes de autoria, deverá haver o seu indiciamento com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1º. A comissão determinará, dentro de 2 dias,
a citação do indiciado por mandado expedido pelo presidente da comissão, juntada cópia do termo de indiciamento para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-lhe vista aos autos do processo na repartição. Parágrafo 2º. Havendo 2 ou mais servidores indiciados, o prazo para cada um é contado individualmente nos termos desta lei. Parágrafo 3º. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, será observado o previsto no parágrafo único do artigo 50 desta lei. Artigo 122. A comissão processante elaborará o relatório final e o enviará ao corregedor da Guarda Municipal. Parágrafo 1º. O relatório final deverá conter, inciso 1, a indicação sucinta e objetiva dos principais atos processuais. 2. Análise das provas produzidas e das alegações da defesa. 3. Conclusão com proposta justificada e, em caso de punição, deverá ser indicada a pena cabível e a sua fundamentação legal. Parágrafo 2º. Havendo consenso, será elaborado parecer conclusivo unânime e, havendo divergência, será proferido voto em separado com as razões nas quais se funda a divergência. Parágrafo 3º. A comissão deverá propor, se for o caso, inciso 1, o reconhecimento de responsabilização do servidor, quando for o caso e confirmados indícios de autoria e materialidade quanto da prática do ato infracional. Inciso 2. A desclassificação da infração prevista na acusação. 3. O abrandamento da penalidade, levando em conta fatos e provas contidas no procedimento, a circunstância da infração disciplinar e o anterior comportamento do servidor. Inciso 4. Outras medidas que se fizerem necessárias ou forem do interesse público. Artigo 123. O processo administrativo disciplinar deverá ser concluído no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante justificativa da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, por portaria do chefe do Poder Executivo Municipal. Do julgamento. Artigo 124. Emitido o relatório final pela comissão processante, os autos serão encaminhados ao corregedor da Guarda Municipal de Cariacica para a emissão de parecer conclusivo, que deverá ser fundamentado, acolhendo ou não a decisão da comissão processante, e, na sequência, ao secretário municipal de Defesa Social, que analisará a legalidade dos atos praticados e encaminhará o processo mediante despacho ao chefe do Poder Executivo para decisão final. Artigo 125. No prazo de 15 dias prorrogáveis por igual período, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. Artigo 126. O julgamento será baseado no relatório final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, podendo a autoridade julgadora, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade, com base no conjunto probatório existente nos autos. Artigo 127. O servidor será absolvido quando, inciso 1, não houver prova da existência do fato. 2. Não constituir o fato infração disciplinar. 3. Ocorrer a existência de quaisquer das seguintes causas de justificação. A linha A. Motivo de força maior ou caso fortuito. B. Legítima defesa própria ou de terceiros. C. Estado de necessidade. A linha D. Estrito cumprimento do dever legal. A linha E. Quando, no curso do processo administrativo disciplinar, sobrevier sentença judicial transitada em julgado, que verse sobre os mesmos fatos em apuração e que reconheça a inexistência do fato ou que os mesmos não tenham sido praticados pelo servidor investigado. Da aplicação e cumprimento das sanções disciplinares. Artigo 128. A sanção disciplinar objetiva assegurar a regularidade e o aperfeiçoamento do serviço realizado pelo guarda municipal, bem como a reeducação do infrator, servindo como meio de prevenção geral, buscando o fortalecimento da disciplina. Artigo 129. Na aplicação da sanção disciplinar, serão considerados os motivos, circunstâncias e consequências da infração e os antecedentes do infrator, assim como a intensidade do dolo ou o grau da culpa. Artigo 130. São circunstâncias que sempre atenuam a sanção disciplinar. Inciso 1. O bom comportamento. 2. A existência de registro de recompensa nos assentamentos do transgressor. 3. Relevância de serviços prestados. 4. Ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior. 5.
Ausência de sanção disciplinar em seus assentos funcionais. 6. Ter o transgressor confessado espontaneamente a transgressão. 7. A falta de prática do serviço. 8. Nunca ter sofrido sanção pela prática de transgressão disciplinar, classificada como gravíssima. 9. Ter sido cometida a transgressão em defesa própria de seus direitos ou de outrem, desde que não constitua causa de justificação. Parágrafo único. Caracteriza a falta de prática de serviço estar o guarda municipal há menos de 1 ano nas fileiras da Guarda Municipal de Cariacica. Artigo 131. São circunstâncias que sempre agravam a sanção disciplinar. Inciso 1. O mau comportamento. 2. A existência de registro de sanção disciplinar nos assentamentos do transgressor. 3. A reincidência específica da transgressão. 4. A prática simultânea ou conexão de 2 ou mais transgressões. 5. Conluio de 2 ou mais pessoas. 6. Ter abusado o transgressor de sua autoridade funcional. 7. Ser praticada a transgressão com premeditação. 8. Ter sido praticada a transgressão em presença de público. Parágrafo 1º. Verifica-se a reincidência quando o servidor cometer nova infração depois de transitar em julgado a decisão administrativa que o tenha condenado por infração anterior. Parágrafo 2º. Dá-se o trânsito em julgado administrativo quando a decisão não comportar mais recursos, os quais terão efeito suspensivo. Parágrafo 3º. No caso previsto no inciso 3, na aplicação da sanção, será considerada a transgressão de maior gravidade, ficando as demais como agravantes. Artigo 132. O guarda municipal responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à administração pública, por dolo ou culpa, devidamente apurados. Artigo 133. As instâncias criminal e administrativa são independentes e podem ser concomitantes na ocorrência de transgressão disciplinar residual ou subjacente ao fato, não havendo suspensão do processo administrativo em função da existência de procedimento criminal em curso. Da fixação da sanção disciplinar. Artigo 134. Para a fixação das sanções disciplinares de advertência, repreensão e suspensão, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. Para a transgressão disciplinar leve, alínea A, havendo equilíbrio ou prevalência de circunstâncias atenuantes, aplicar-se-á a sanção de advertência. B. Havendo prevalência de circunstâncias agravantes, aplicar-se-á a sanção de repreensão. 2. Para a transgressão disciplinar média, a sanção deverá se dar entre 4 dias e a máxima de 16 dias de suspensão. Inciso 3. Para a transgressão disciplinar grave, a sanção deverá se dar entre 10 dias e a máxima de 40 dias de suspensão. Inciso 4. Para a transgressão disciplinar gravíssima, a sanção mínima de 30 dias e a máxima de 90 dias de suspensão, quando não for mais adequada e cabível a pena de demissão em qualquer de suas modalidades. Parágrafo 1º. A fixação das sanções previstas nos incisos 2 a 4 deste artigo será feita adicionando-se ou subtraindo-se da sanção base a diferença resultante entre o número de circunstâncias atenuantes e agravantes, respeitados os limites mínimos e máximos previstos. Parágrafo 2º. A sanção deverá ser aplicada em respeito aos princípios da legalidade, pessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade, conforme circunstâncias particulares do caso. Artigo 135. A publicação das sanções disciplinares será feita no Diário Oficial do Município de Cariacica por meio de nota e registrada nos assentamentos funcionais do Guarda Municipal. Artigo 136. Na nota de punição, serão necessariamente mencionados, inciso 1, a transgressão cometida e sua classificação em termos precisos, sintéticos e a sua tipificação. 2. As circunstâncias agravantes e as atenuantes. 3. A sanção imposta. 4. A notificação da punição ao servidor. Do cumprimento das sanções disciplinares. Artigo 137. O início do cumprimento da sanção disciplinar dar-se-á após a publicação do ato e fluência do prazo recursal com ocorrência do trânsito em julgado da decisão punitiva, conforme for nele estabelecido. Artigo 138. A autoridade responsável pela execução da sanção imposta a subordinado que esteja a serviço ou à disposição de outra secretaria ou órgão fará a devida comunicação
para que a medida seja cumprida. Da exoneração no estágio probatório. Artigo 138. Instaurar-se-á procedimento disciplinar de exoneração no interesse do serviço público de funcionário em estágio probatório nos seguintes casos: inciso 1, inassiduidade; 2, ineficiência; 3, indisciplina; 4, insubordinação; 5, falta de dedicação ao serviço; 6, conduta moral ou profissional que se revele incompatível com suas atribuições; 7, se for processado e responsabilizado administrativamente por cometimento de falta grave ou gravíssima praticado no período do estágio probatório; 8, pela prática de infração penal dolosa relacionada ou não com suas atribuições. Artigo 140. O secretário municipal de Defesa Social designará servidor para formular representação, preferencialmente nos 4 meses que antecedem o término do período probatório, contendo os elementos essenciais, acompanhados de possíveis provas que possam configurar os casos indicados no artigo anterior, e o encaminhará ao chefe do Poder Executivo, que apreciará o seu conteúdo e, se for o caso, instaurará o procedimento de exoneração. Parágrafo único. Sendo inviável a conclusão do procedimento de exoneração antes de findo o estágio probatório, o secretário municipal de Defesa Social poderá solicitar ao chefe do Poder Executivo Municipal que converta o procedimento em processo administrativo disciplinar, prosseguindo-se até decisão final. Artigo 141. O termo de instauração de intimação conterá obrigatoriamente, sem prejuízo das demais disposições afetas: inciso 1, a descrição articulada da falta atribuída ao servidor; 2, os dispositivos legais violados e aqueles que prevêem a tipificação legal; 3, a ciência ao guarda municipal de Cariacica, que poderá comparecer aos atos processuais acompanhado de defensor de sua livre escolha, regularmente constituído; 4, a designação de data, hora e local para interrogatório, a qual deverá o servidor comparecer sob pena de revelia; 5, a intimação para que o guarda municipal, na forma dos dispositivos aplicáveis ao processo administrativo disciplinar, seja interrogado e apresente defesa no prazo legal, indicando testemunhas e provas que pretendem produzir. 6. Os nomes completos e registros funcionais dos membros da comissão processante. Artigo 142. Encerrada a instrução, será concedido o prazo de 10 dias para a apresentação da defesa. Artigo 143. Após a defesa, a comissão processante elaborará relatório final nos moldes do artigo 122, parágrafo 1º desta lei, encaminhando ao secretário municipal de Defesa Social, que analisará a legalidade dos atos praticados e encaminhará o processo mediante despacho ao chefe do Poder Executivo para decisão final. Artigo 144. No prazo de 15 dias, prorrogável uma única vez por igual período, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. Artigo 145. O julgamento será baseado no relatório final da comissão processante, podendo a autoridade julgadora motivadamente isentar o servidor de responsabilidade com base no conjunto probatório existente nos autos. Artigo 146. A decisão final prolatada no procedimento disciplinar de faltas ao serviço será publicada no Diário Oficial do Município de Cariacica. Artigo 147. Aplicam-se ao processo administrativo disciplinar de exoneração todas as disposições relativas ao processo administrativo disciplinar no que couber. Dos recursos e da revisão das decisões em procedimentos disciplinares. Artigo 148. Das decisões nos procedimentos disciplinares caberão: inciso 1, pedido de reconsideração de ato; 2, recurso de revisão. Artigo 149. O pedido de reconsideração de ato será interposto mediante requerimento por meio do qual aquele que se julgar prejudicado, ofendido ou injustiçado solicitará à autoridade que praticou o ato reexame de sua decisão e reconsideração do ato. Parágrafo 1º. O pedido de reconsideração de ato deve ser endereçado à autoridade que proferiu a decisão no prazo de 15 dias, contados da ciência do interessado ou da publicação oficial do ato. Parágrafo 2º. O pedido de reconsideração de ato deverá ocorrer no curso do processo administrativo disciplinar. Parágrafo 3º. O pedido de reconsideração será apensado ao processo principal, deverá ser protocolado no protocolo geral, despachado no prazo de 10 dias e decidido no prazo de 30 dias.
Parágrafo 4º. Não se admitirá mais de um pedido de reconsideração sobre o mesmo ato. Artigo 150. O recurso de revisão será interposto após o término do processo administrativo disciplinar. Artigo 151. O processo administrativo disciplinar poderá ser revisto, observado o prazo prescricional de 5 anos, a pedido do interessado ou de ofício pelo corregedor da Guarda Municipal, ou na sua ausência pelo secretário municipal de Defesa Social, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificarem a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo com vistas a atestar a idoneidade moral do servidor. Parágrafo 2º. Em caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 152. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 153. A simples alegação da injustiça da penalidade aplicada não constitui fundamento para a revisão, que requer a apresentação de fatos novos, extintivos ou modificativos de direitos não apreciados no processo original. Artigo 154. O requerimento da revisão do processo deverá ser protocolado no protocolo geral e será endereçado e encaminhado à autoridade que proferiu a decisão final, que a deferirá ou não seu processamento. Parágrafo único. Sendo deferido o processamento da revisão, a autoridade competente providenciará a constituição de uma comissão de revisão, observando-se as mesmas exigências para a nomeação de membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. Artigo 155. A revisão correrá em apenso ao processo originário. Artigo 156. A comissão revisora terá até 30 dias para a conclusão dos trabalhos prorrogáveis por até 30 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Artigo 157. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo administrativo disciplinar. Artigo 158. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade apurada mediante processo administrativo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de até 30 dias contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Artigo 159. Julgada procedente a revisão, a autoridade competente poderá, fundamentadamente, alterar a classificação da falta disciplinar, modificando a pena, absolver o servidor ou anular o processo. Parágrafo 1º. No caso de absolvição, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo-comissão, que será convertida em exoneração. Parágrafo 2º. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade já aplicada. Do prazo para consideração das punições em ficha funcional. Artigo 160. Todas as ocorrências na vida funcional do servidor da Guarda Municipal serão anotadas em sua ficha funcional e prontuários, observando-se os prazos abaixo descritos. Inciso 1. 10 anos de efetivo serviço, quando a punição a ser desconsiderada for de suspensão. 2. 5 anos de efetivo serviço, quando a punição a ser desconsiderada for de advertência ou repreensão. Parágrafo único. As penalidades de advertência, repreensão e suspensão terão seus registros cancelados após o decurso específico dos prazos acima estabelecidos, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Da prescrição. Artigo 161. Prescreverá, inciso 1, em 180 dias, a falta que sujeite a pena de advertência e repreensão. Inciso 2. Em 2 anos, a falta que sujeite a pena de suspensão. 3. Em 5 anos, a falta que sujeite a pena de demissão a bem do serviço público, demissão ou dispensa e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Parágrafo único. A autoridade competente para reconhecer a prescrição de ofício ou a pedido é o secretário municipal de Defesa Social. Artigo 162. A prescrição começará a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência de fato, ato ou conduta que possa ser caracterizada como infração disciplinar. Artigo 163. A abertura de sindicância ou a instauração de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição.
Artigo 164. Se depois de instaurado o procedimento disciplinar houver necessidade de se aguardar o julgamento na esfera criminal, o feito poderá ser sobrestado, sendo suspenso o curso de prescrição até o trânsito em julgado da sentença penal, por meio de portaria do chefe do Poder Executivo Municipal. Das disposições finais e transitórias. Artigo 165. Após o julgamento do processo administrativo, é vedado à autoridade julgadora avocá-lo para modificar a sanção aplicada ou agravá-la. Artigo 166. Durante a tramitação do procedimento disciplinar, fica vedada aos órgãos da administração municipal a requisição dos respectivos autos para consulta ou qualquer outro fim, exceto aqueles que tiverem competência legal para tanto. Artigo 167. Os procedimentos disciplinados nesta lei terão sempre tramitação em autos próprios, sendo vedada sua instauração ou processamento em expedientes que cuidem de assuntos diversos da infração a ser apurada ou punida. Parágrafo 1º. A comissão processante poderá requisitar outros processos visando subsidiar a instrução dos procedimentos disciplinares, sendo devolvidos ao setor competente para prosseguimento assim que extraídos os elementos necessários por determinação do presidente da comissão processante. Parágrafo 2º. Quando o conteúdo de outro processo for essencial para a formação de opinião e julgamento do procedimento disciplinar, os autos somente serão devolvidos ao setor após decisão final ou após mediante extração de cópia do que necessário à formação do convencimento. Artigo 168. Fica atribuída ao Corregedor da Guarda Municipal de Cariacica ou, na sua ausência, ao Secretário Municipal de Defesa Social a competência para apreciar e decidir os pedidos de certidões e fornecimento de cópias reprográficas referentes a processos que estejam em andamento no âmbito da Guarda Municipal. Artigo 169. Sendo aplicadas ao servidor a penalidade de demissão a bem do serviço público ou quaisquer das infrações gravíssimas previstas no artigo 30 desta lei, deverá o chefe do Poder Executivo Municipal encaminhar via ofício cópia da decisão administrativa para o Ministério Público Estadual, com vistas a apurar possível cometimento de infrações penais pelo servidor punido. Artigo 170. Os alunos do curso de formação para ingresso na carreira de guarda municipal, que durante o período do curso praticarem qualquer ato que prejudiquem o regular andamento deste ou que pratique quaisquer das infrações previstas nesta lei, serão sumariamente desclassificados do concurso público e excluídos da formação, ocasião em que terão suas matrículas canceladas. Artigo 171. Os guardas municipais, alunos em formação e demais integrantes da Guarda Municipal de Cariacica deverão respeitar, honrar e prestar continência aos símbolos, bandeiras e hinos nacional, estadual e municipal. Artigo 172. As atribuições previstas nesta lei não excluem quaisquer outras legalmente previstas. Artigo 173. Aplica-se subsidiariamente aos guardas municipais a Lei Complementar 29, que é o Estatuto do Servidor Público Municipal de Cariacica. E, por fim, artigo 174. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. E assim finalizamos a nossa Lei 1161 para a GM de Cariacica. Muito obrigado. Você que ainda não conhece, aqui na descrição do vídeo você encontra o pacote de resumos para o concurso da Guarda Municipal de Cariacica. Grande abraço, até a próxima, fique com Deus.